Ó Deus, nós sabemos que muitas coisas estão além da nossa capacidade de entender. Aliás, a Tua palavra, mesmo aquilo que parece simples, não é fácil de entender, não é possível entender com a nossa mente humana. Por isso, mais uma vez, estamos pedindo a Tua ajuda, Senhor. Nós não queremos chegar a esses textos com nossa compreensão, com nosso já entendimento pré-estabelecido, Senhor, com nossas ideias humanas, Senhor. Nós queremos realmente estar abertos para Ti, Senhor. Muitas coisas nós seremos surpreendidos, nós podemos ser assim até não estar preparados para aquilo que vai acontecer. E nosso desejo, Senhor, é estar aberto para Ti, é ter um coração flexível, ter um coração aberto para Ti, Senhor. Por isso nós chegamos a Ti, Senhor, sem nenhuma ideia nossa, Senhor. Queremos estar diante de Ti, Senhor, o que o Senhor pode nos mostrar. Ó Deus, aquilo que já sabemos, aquilo que foi colocado como princípio, mas, ó Deus, tem muita coisa que o Senhor tem para nos mostrar ainda. Pedimos a Tua ajuda, reconhecemos a necessidade de Ti e pedimos a Tua presença nesta manhã, em nome de Jesus, amém. Bom, como nós estamos vendo esse sonho de Nabucodonosor em Daniel 2, e hoje nós vamos focar na parte principal. Semana passada eu falei que uma das coisas mais importantes é entender qual o foco, qual a ênfase que as Escrituras dão. E nesse sonho, a consumação, né, ele fala sobre vários reinos, né? Ele fala sobre 4 partes, sendo que a quarta pode ser subdividida em 2 partes. Então ele fala sobre essa sequência, e nós falamos que tem 2 linhas de pensamento, uma que vai seguir de Babilônia, Pérsia, Grécia para Roma, e que vai ter a ideia mais de Europa, que os dedos, né, a quinta parte, os dedos seria Europa. Outra linha de pensamento é que a quarta etapa não seria Roma, seria o califado ou Império Islâmico, que inclui o Império Otomano, e seu foco seria Oriente Médio. Tem vários pontos interessantes de ambos os lados. Mas eu devo ter falado isso, mas só deixando essa ideia clara, é que, como nós também temos mostrado aqui, a profecia fala do presente em relação ao futuro próximo, mas sua visão é lá para frente, para o fim dos tempos, e tem um intervalo no meio, assim, que a profecia não engloba. Isso mesmo porque Deus queria deixar muitas coisas sem definição exata, porque Ele não revela todo o cronograma, Ele não revela toda a parte daquilo que vai acontecer. Tem muita coisa que nós precisamos estar atentos. Hoje nós não temos o cronograma, o mapa perfeito, nós não temos um diagrama que mostre exatamente o que vai acontecer. Então, esse sonho e outras visões de Daniel mostravam os próximos reinos. A gente tem falado assim, quase ninguém tem dúvida sobre Babilônia, Pérsia e Grécia. Agora, o quarto reino, né, durante a maior parte da história, as pessoas têm interpretado como sendo Roma, mas a ideia é que não precisa fechar em uma ou outra, porque o que ele estava querendo mostrar, o que o sonho mostra, e isso que interessa para nós, porque tanto Roma como a história passada de impérios islâmicos e tudo, nós estamos aqui embaixo, nós já passamos pelo Império Romano, muitas coisas aconteceram na sequência do Império Romano na história, e muitas coisas já aconteceram em relação ao Império Islâmico, aos impérios islâmicos. Mas a ideia é que essa estátua representa uma sequência de impérios. Esse é o ponto principal. Deus estava mostrando para Nabucodonosor, e através dele isso foi registrado para nós, que
partindo, né, dessa posição, tinha havido impérios antes de Babilônia, claro, mas a partir de Babilônia, daquele momento da história, teria uma sucessão de impérios. Não ia ficar um império só, uma sequência só, até o fim dos tempos. Ia ter uma sequência. E essa sequência, Deus não ia revelar toda a sequência. Ele mostrou o futuro imediato. Ele mostrou os impérios que viriam logo depois. Agora, lá na distância, que seja Roma por um tempo representando isso, ou seja também um império islâmico, mas chegaria a um ponto final. E o ponto final também, isso eu particularmente não sei exatamente o que seria, mas esses dedos de ferro e de barro representam alguma coisa que vai ter no fim, porque é nesse fim que a pedra que não foi cortada com mãos humanas acerta, né, bate na estátua, nos pés. Então, a grande pergunta é: quais são os pés, onde estão os pés de barro e ferro, né? Pode ser, né, os países europeus, ou poderia ser também esse império, esses países islâmicos. Nos dois casos a gente vê uma certa coligação. Então, né, hoje nós temos a União Europeia, então tem uma coligação de países, eles juntos, eles têm uma força, então é ferro, mas ao mesmo tempo existe uma fraqueza inerente neles. E é isso que fala assim, em 3 versículos aqui, ele fala: esses pés, eles têm uma força do ferro, mas eles têm uma fraqueza do barro, e eles têm uma coisa que, né, essas duas substâncias não se misturam, não formam uma liga forte. Barro não faz uma liga metálica com ferro, é uma coisa que não mistura. Então, existe uma força conjunta, mas existe uma fraqueza inerente. E você vê isso nos dois lados. Europa é uma potência, juntos eles são uma potência, mas eles têm uma fraqueza que está se evidenciando nos nossos tempos, né? A Grã-Bretanha já saiu e outros países ameaçam, e mesmo os que estão juntos não têm uma unidade perfeita. Agora, se você for para o Oriente Médio, você vê todos os países islâmicos, também é um conjunto de países, e esses países, eles têm algo em comum, que é o islamismo, mas você vê, existe uma concorrência, existe uma fraqueza inerente, porque você tem de um lado a Arábia Saudita e os aliados que estão junto com a Arábia Saudita, e tem o outro lado que é Irã e os países que estão debaixo da influência do Irã. Então você tem duas forças, sunitas, xiitas. Então você tem uma fraqueza inerente que causa brigas internas. Isso já aconteceu e vai continuar acontecendo. Então, os dois lados dá para você sentir que existe algo forte, né, na unidade, mas que existe uma fraqueza inerente. Mas hoje o nosso foco, então, é essa pedra. Então vamos ler de novo o que ele fala sobre a pedra. Vamos ler a parte que ele reconta o sonho e depois a interpretação, e vamos focar então nessa parte da pedra, lembrando-se então que o quarto reino, seja qual for, que tinha ia se cumprir naquela época, mas apontava para uma coisa no fim. Isso nós vamos ver em Daniel 7, 8, outras visões de Daniel. Ele vai enfatizar mais ainda que no final vai ter um reino muito forte, que é o reino do anticristo. Então esse reino muito forte, ele vai quebrar, ele vai perseguir, ele vai ter força até para vencer o povo de Deus. Então existe algo no fim que é temível, é assustador, é uma manifestação, essa sequência de reinos que sempre era contrário a Deus. Babilônia perseguiu os cristãos, outros reinos perseguiam os cristãos. Então sempre tem essa manifestação, né? E nós temos nossos tempos, governos de ditadura, né? Nazismo, comunismo, e mesmo assim o capitalismo que escraviza também. Então você tem várias manifestações
do reino contrário a Deus, mas no fim, essa manifestação vai chegar numa manifestação máxima. Então, essa é a ideia, assim, o quarto e último reino vai ser mais terrível do que os outros. Apocalipse fala sobre isso, Daniel fala sobre isso. Então, no fim, vai ter uma manifestação mais forte do reino babilônico, do reino do mal. Mas, ao mesmo tempo, também Deus está levantando um reino que vai vencer. Então, essa é a ideia aqui. Então, Daniel 2, versículo 34, depois que ele fala do ferro e dos dedos, ele fala: estavas vendo isto, quando uma pedra foi cortada, sem auxílio de mãos, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro. Isso aqui é interessante porque, por um lado, é uma sequência. Então, quando a pedra vem e destrói a estátua, a gente pensa, não, já não tem mais Babilônia, não tem mais Pérsia, não tem mais Grécia. A pedra vai atacar, vai esmagar o último. Mas ele fala assim, quando a pedra chegar, ele vai destruir os pés. Destruindo os pés, a estátua cai. E você percebe assim, que toda essa manifestação, né, sequencial, mas existe um sentido que ele está falando aqui, em que todos esses reinos também existem simultaneamente, né, porque aí ele vai pegar no ponto vulnerável, né, que são os pés, que são fracos por causa do barro. A estátua cai, mas aí a pedra vai esmiuçar não só os pés, mas a pedra vai esmiuçar o ouro, a prata, o bronze, o ferro, ou seja, todas as manifestações. Aí você pode entender Babilônia como uma manifestação econômica, científica, religiosa, política. Então, é uma maneira de você pensar nisso. Ou, se você pensar assim, todos esses reinos tiveram algumas características, mas no fim vai reunir tudo em um só. Enfim, o que ele está dizendo assim, tudo que esses reinos, porque cada reino passa, mas ele deixa alguma coisa, né? Mesmo você pensar assim na história mais recente, né? Império Britânico e os outros países europeus, né? O português, o espanhol, né? Francês, né? Os várias potências europeias, construíram impérios, construíram e deixaram marcas, né? Marcas de cultura, marcas deixaram marcas na história. E é claro que Deus não vai tirar as características boas, porque cada povo, cada etnia, né, é muito interessante que quando você olha lá para o final, Deus não fala assim, eu vou acabar com todas as raças. Não. No reino de Deus vai ter representantes de todas as raças, vai ter nações no fim. No reino de Deus, no reino que Jesus vai estabelecer, vai ter nações, ou seja, as características dos chineses, dos africanos, dos europeus, dos árabes, dos brasileiros e todos mais, sim, essas características são de Deus. Deus criou uma grande diversidade, como as cores do arco-íris, são aspectos maravilhosos que Deus colocou e que vão enriquecer o reino de Deus. Então Deus não vai acabar com essa parte, mas não sei, tem muitos textos, acho que eu não vou conseguir ler nem metade aqui hoje, mas se você olhar para o Salmo 2, por exemplo, que fala que o filho, né, ele fala sobre o filho no Salmo 2, né, que Deus colocou seu filho no Monte Sião, beije o filho, porque senão ele vai ficar irado, né, peça, né, o filho vai pedir a Deus, me dá as nações por minha herança, que é um texto que muita gente usa por causa de missões, né? O filho pede, Deus, dá-me as nações como minha herança, e depois ele fala, e ele vai reger, e algumas traduções falam assim, ele vai despedaçar as nações com cetro de ferro. Jesus quer os reinos para acabar com tudo, para esmiuçar, não, o que vai ser esmiuçado aqui? O que vai virar pó?
O que vai virar palha e vai ser espalhado e não vai existir mais? Essa característica humana de orgulho, toda essa manifestação que nós temos, você estuda a história, você tem muitos e muitos tiranos, alguns piores, alguns não tão ruins, mas sempre com essa manifestação, né? Eu e a Maristela assistimos recentemente um seriado, um documentário sobre, o que é eu sou ruim para lembrar nomes, mas é sobre a conquista de Constantinopla, o Império Otomano, né? Como o Império Otomano conquistou Constantinopla em 1453. E é muito interessante, mas você vê aquela vontade humana de conquistar, de controlar, de destruir, né? Entram, né, assim, isso aconteceu muitas vezes na história, aconteceu recentemente na Síria, eles vão entrando em países onde tem legados históricos, monumentos, igrejas, destroem tudo. Então esse espírito humano de querer implantar o meu é mais forte, eu quero implantar a minha cultura. E não pense, gente, nós do Ocidente, porque cada um puxa a sardinha mais para o nosso ladinho, né? Assim, né? Nós somos bons, tudo bem, não se compara mesmo, vamos dizer assim, o Ocidente, Império Britânico, outras influências britânicas com comunismo, com nazismo, com islamismo, assim, essas tendências assim, de esmagar tudo, de apagar toda a forma daquela cultura. Mas se você for estudar a história do colonialismo, você vai ver que tem também essa mesma ideia. Até o cristianismo, que pegou muita cor do Ocidente, do capitalismo, muitos missionários levaram Jesus, mas com uma cor da cultura ocidental, assim. Então, essa ideia de realmente trazer algo que é o reino de Deus, de fazer surgir aquilo que Deus plantou em cada um, isso tudo faz parte. É isso que eu estou querendo mostrar, que essa estátua representa aquilo que faz parte do reino humano que é contra Deus, né? Então, versículo 35, quando a pedra esmiuça o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, eu entendo que é o reino de Deus, e tem muitos textos que falam sobre isso, que o reino de Deus vai suplantar. O que Jesus vai fazer quando reger a terra com cetro de ferro? O que ele vai quebrar? Ele vai quebrar todo esse orgulho humano, tudo que faz parte das diversas manifestações do reino humano. E o que eu quero dizer é que Babilônia, Pérsia, Grécia foram as primeiras, mas muitas vieram depois. Nesse intervalo que eu estou mostrando aqui, nesse tempo indeterminado que tem no meio, tem muitas outras manifestações. A estátua podia ter tido 10 partes em vez de 5, entende? Mas Deus não mostrou tudo. Mas a ideia é que a estátua representa todas as manifestações desse reino babilônico, desse reino que vem para se levantar contra o reino de Deus, é o reino humano. E ele tem muitas manifestações, não só a manifestação política, mas tem a manifestação econômica, religiosa e muitas outras, ok? Então, aí então, versículo 35, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte, e encheu toda a terra. Então, essa é a parte que ele está descrevendo o sonho. Agora vamos ler a parte onde ele interpreta essa parte. Versículo 44. Mas nos dias destes reis, a maioria dos estudiosos, porque assim, como a quarta parte, né, se você, seja qual for a interpretação, seja Roma, ou seja o califado islâmico, que também foi despedaçado, né,
os dois impérios, existiam impérios, né? Existiram impérios grandes, e esses impérios depois foram subdivididos, né? Acabou o Império Romano e surgiram os países da Europa. Acabou o Império Otomano na Primeira Guerra Mundial e depois surgiram vários países diferentes islâmicos. Então você tem a mesma coisa acontecendo nos dois, que um império se despedaçou e se tornou, né, os dedos de ferro e barro, ok? Então ele fala, nos dias destes reis, versículo 44, a gente não sabe direito quais reis, ele está falando provavelmente dessa última parte, porque ele fala nos dias desses reis, ele acabou de falar sobre as 4 partes, depois sobre os dedos. Então, nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará, porque toda a ideia da estátua é uma sequência. O próprio Deus não permite todos os reinos, além de querer dominar todos os outros, todos os reinos tiveram a pretensão de ser um reino para sempre. Hitler teve a pretensão, ele falou que o terceiro Reich ia durar mais de 1000 anos. Então todos os reinos tiveram a pretensão não só de dominar o mundo, mas de durar para sempre. E Deus sempre fez intervenções. Deus não permitiu que nenhum império, então todos os reinos, seja qual for, reinos até aparentemente mais benéficos, Deus não permitiu. O Império Britânico caiu, né? O predomínio dos Estados Unidos está caindo. Assim, Deus não permite que continue. Só um reino vai persistir para sempre, só um. Então Deus vai estabelecer um reino, nos dias desses reis ele vai estabelecer um reino que não passará a outro povo, mas esmiuçará e consumirá todos estes reinos. Então, outra vez, o que eu quero dizer a intenção de Deus, isso você vai ver em outros textos, mas a intenção de Deus não é acabar com o povo. O que esmiuçar os outros reinos? Ele vai acabar, claro que vai, tem pessoas envolvidas nesses reinos que serão julgados, mas o que ele vai esmiuçar? Deus ama as pessoas, Deus quer, o Filho pediu as nações como sua herança, Deus deseja as nações. Na cidade eterna de Apocalipse 21 e 22, as nações e os reis da terra vão entrar na cidade e trazer sua glória. Então reinos vão continuar, reis vão continuar. O que é que ele vai esmiuçar? O espírito, o orgulho, aquilo, a fortaleza, aquilo que faz esses reinos surgirem, isso vai ser derrubado para sempre. Então vai esmiuçar e consumir todos esses reinos. Então os reinos como força, como estrutura, como entidades, né? Porque na verdade, assim, diante de Deus, assim, existem príncipes do mal, né? Daniel teve experiência com isso lá na frente. Tinha o príncipe da Pérsia, o príncipe da Grécia. Então existem potestades por trás desses reinos. Então Deus vai, Efésios 3 fala que pela igreja ele vai envergonhar e julgar as potestades que estão dominando o mundo. Então os reinos são essas estruturas que Deus vai julgar. Versículo 45: como viste que do monte foi cortada uma pedra. Gente, observe que lá atrás, quando ele descreveu o sonho, ele não falou que foi cortada, a pedra foi cortada do monte. No versículo 34 ele fala que uma pedra foi cortada, não fala de onde. Uma pedra foi cortada sem mãos humanas. Agora aqui ele fala que foi cortada de um monte. Como viste que do monte foi cortada uma pedra,
Nos dois textos fala sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disso. Então, só reforçando, né? Já falei isso. Nabucodonosor, o que ele estava pensando quando ele foi dormir aquela noite? Ele estava pensando exatamente nisso. Eu cheguei nessa posição, o que vai acontecer depois? Eu vou conseguir continuar? Eu vou permanecer nessa posição de poder? Eles sabiam já naquela época que pessoas chegavam numa posição de poder e caíam. Ele mesmo tinha derrotado forças anteriores da Síria, do Egito. Então ele viu outras potestades, outros dominadores, outros reis e homens fortes sendo derrubados. E ele estava perguntando, eu estou imaginando, né? Ele estava perguntando, o que será? O meu vai ficar? O meu é diferente? O meu vai ficar para sempre? E como também já comentei, assim, o sonho mostrou para ele que ele não ia continuar. Mas ele não entendeu essa parte. Ele só entendeu, rei, o senhor é a cabeça de ouro. Que bom, né? Ele entendeu essa parte. Mas Deus estava mostrando, ele falou assim, rei, Deus está mostrando que no fim, o que vai acontecer com o ouro? Primeiro assim, já vem prata e vai derrubar. Mas lá no fim de tudo, Deus estava mostrando, vem uma outra pedra, vem algo que é diferente, não é essa sequência de reinos, vem alguma coisa diferente que vai destruir, e tudo que o Senhor construiu, ó rei, vai virar pó, vai virar palha, e o vento vai levar, e nem para memória vai ficar, porque não vai achar nem traço daquele ouro, daquela prata aqui, né? E ele tinha que ter ficado perplexo e pensado assim, eu preciso estar do lado dessa pedra, eu preciso estar do lado dessa pedra, não do lado que vai ser esmiuçado. Ele não entendeu nada e continuou pensando assim. Mas vamos nós tentar entender rapidamente. Eu estou vendo que a Jaciline pediu para não terminar a pedra, acho que eu não vou conseguir mesmo. Eu vou ter que ir meio rápido por algumas passagens, mas então eu quero ver com vocês, não é nenhum segredo, ninguém está curioso para saber quem é a pedra, né? Todo mundo sabe que a pedra é Jesus, mas tem vários aspectos disso que nós podemos encontrar em outros textos. Então vamos lá em Gênesis, olha só, em Gênesis 49, já tem uma profecia muito, assim, um versículo que não fala muito sobre isso, mas que já tem uma menção da pedra. Gênesis 49, versículo 24. O seu arco, porém, permanece firme, os seus braços foram fortalecidos pelas mãos do poderoso de Jacó, o pastor, o rochedo de Israel. Então aqui já identifica Deus, né? Mas claro que Jesus faz parte disso, como a rocha ou rochedo de Israel. E nós vamos ver assim que existem vários, essa figura, esse símbolo de pedra, ela tem várias aplicações, né? No sonho de Nabucodonosor, era uma pedra que foi tirada do monte e que veio voando, né? Veio assim, foi cortada e foi lançada contra a estátua. Então, mas em muitos outros lugares a pedra também tem a ideia de um alicerce. Você pensa de uma pedra, uma rocha, um rochedo, é uma segurança, é algo que não se move, né? Quem construir a casa sobre a rocha, né? Não será movido. Então, a ideia assim de uma pedra, aqui está falando assim, que o contexto aqui não é interessante para nós agora, assim, só a ideia assim, de que ele está falando pelas mãos do poderoso Jacó, o pastor, o rochedo de Israel.
Então, e essa é a ideia. Isso aqui tudo, por mais permanente, por mais forte, por mais glorioso que pareça, né? Essa estátua, lembra que ele falou assim no início do sonho, assim: ó rei, o senhor sonhou, o senhor viu uma estátua que era algo assim espantoso, era algo assim impressionante, era enorme, estava cheio de luzes, cintilante, resplandecente. Então, esses reinos, eles têm uma glória, eles têm uma aparente força. Então, aparentemente, e uma pedra, né? Uma pedra, não é uma pedra bonita, não é, nesse caso, assim, uma pedra pequena que foi cortada como a pedra que Davi lançou contra Golias. É uma pedra que parece assim que não tem grande eficácia, né? Mas a ideia é assim, que a rocha, ela vai permanecer, e tudo isso aqui vai virar pó. Então, começamos desde lá atrás com essa ideia assim de uma pedra que... agora vamos para Salmo 118. Salmo 118, versículo 22. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Foi o Senhor que fez isso e é maravilhoso aos nossos olhos. Isso vai ser citado no Novo Testamento, né? Então, a pedra que os construtores rejeitaram. Os construtores estão fazendo um edifício, são construtores, eles estão fazendo um edifício e tem uma pedra, mas que seria indicada, que seria uma pedra boa para colocar. Isso aqui é pedra angular. Naquele tempo não tinha assim tantas assim colunas, né? Vigas de cimento, mas tinha uma pedra muito forte, pedra angular, pedra da esquina, que fazia o papel mais ou menos de uma coluna. Então aquela pedra era essencial para toda a construção ser sustentada. Então era mais ou menos essa ideia assim de uma coluna, de uma coisa forte de concreto. Mas eles rejeitaram essa pedra, mas só que Deus colocou como pedra angular. Isso é a ideia assim, as pessoas estão construindo algo e não querem a pedra principal, então estão construindo algo que depois vai cair, porque eles estão rejeitando aquilo que vai sustentar. Aquilo que não é edificado sobre essa pedra vai cair. E tem essa ideia em vários textos do Novo Testamento. Agora Isaías capítulo 8. Isaías 8, versículo 13. Ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai, seja Ele o vosso temor, e seja Ele o vosso assombro. Então Ele vos será santuário. E aqui nós começamos a entrar, uma das coisas assim que fica mais clara, é que a mesma pedra, isso aqui é uma coisa que a gente precisa entender, a mesma pedra, a mesma rocha, ela serve de alicerce, ela serve de fundamento, de segurança, né? A ideia assim de um forte fundamento assim, é uma segurança no meio da tempestade. É essa pedra que vai segurar a gente quando chegar o tempo do fogo, essa pedra vai permanecer. Então a ideia assim é que a pedra ela tem um aspecto muito positivo para quem confia nela, mas ela tem um aspecto muito negativo também. Então, o que ele fala? Olha aqui no versículo 14. Ao Senhor, né, ele está falando com o povo, vocês devem servir ao Senhor, Ele que seja a sua confiança, Ele que seja o seu temor também. Ele vai ser, versículo 14, Ele vos será santuário. Se você confiar em Deus, Ele vai ser um santuário para vocês. Mas, se vocês não confiarem nele, ele vai servir de pedra de tropeço e rocha de escândalo às duas casas de Israel, de laço e rede
aos moradores de Jerusalém. Muitos dentre eles tropeçarão e cairão, serão quebrantados, enlaçados e presos. Então é muito forte essa ideia. Vocês vão ver que tem vários textos que confirmam isso, que a pedra, ela tem um aspecto positivo. A pedra serve de esteio, a pedra serve de confiança, de santuário, de proteção, mas a pedra também pode servir de um instrumento de ferir. E aí nós vamos ver isso mais na frente, mas aqui ele fala: rocha de escândalo e pedra de tropeço. Então tem um aspecto em que, se tiver uma pedra no caminho, a gente até usa essa expressão, né? Fulano, uma pedra no meu caminho, né? Se tiver a pedra no caminho, não é a pedra que é lançada contra você. Então tem duas figuras aqui, né? Em Daniel é uma pedra que é cortada da rocha e é lançada, é jogada, arremessada contra a estátua. Agora aqui é uma pedra que está ali no caminho, foi assentado como parte da construção, mas essa pedra é uma pedra de tropeço, porque é um escândalo. Eu não consigo entender esse Jesus que foi pregado numa cruz, né? Para o povo naquela época, principalmente na época de Jesus, era uma pedra de escândalo. Como que o Messias vai ser morto? E isso continua até hoje. Como que a mensagem do reino é uma mensagem não de prosperidade. É difícil falar sobre esse assunto, porque sempre tem aspectos positivos e negativos, assim, né? O evangelho é um evangelho de prosperidade. Errado? Certo? Não. Quem confia em Deus, Deus vai abençoar. Deus prometeu abençoar Abraão, né? Todos que confiam nele. Então, tem prosperidade? Tem, mas tem também o caminho da cruz. Então é difícil a gente juntar essas coisas. Mas Paulo falou em 1 Coríntios 1, ele falou assim: nós pregamos Cristo, pedra de escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Então isso continua até hoje, né? Então nós não estamos dizendo que Deus não prospera, que Deus não abençoa, mas nós estamos dizendo que a mensagem do reino é uma mensagem que não entra nisso aqui, de jeito nenhum, não entra. Então a gente precisa acompanhar para entender isso. Isaías agora também, capítulo 28. (28, 16). Portanto, assim diz o Senhor Deus: vede, assentei em Sião. Assentei, esse texto é bem forte. Assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Nossa, ele falou várias vezes, né? É uma pedra provada, é uma pedra preciosa, é uma pedra de esquina, é uma pedra bem fundada. Aquele que crê não será confundido. Aquele que crê não será confundido, ok? Agora vamos ver como tem alguns textos no Novo Testamento que vão citar esses textos, né? Principalmente nós vamos ver em Mateus capítulo 21, uma parábola de Jesus, que ele vai citar, e depois em 1 Pedro. Em Mateus 21, a partir do versículo 33, eu não vou ler a parábola, mas ele começa a falar sobre a parábola dos lavradores maus. E ele está falando sobre a nação de Israel, ele está falando como ele entregou uma vinha nas mãos deles, e como esses lavradores, a vinha é o povo, a vinha é o povo de Israel.
Os lavradores, os responsáveis pela vinha, são os líderes, né? Os reis, os juízes, os líderes do povo na época de Jesus eram os sacerdotes, eram os fariseus, os escribas e tal. Então ele falou que esses lavradores começaram a pegar o fruto da vinha para eles próprios. E isso fala assim de pegar, né? Ao invés dos líderes levarem o povo para entregar o louvor, para a glória, viver para Deus, os líderes fazem o povo seguir a si próprios, né? Aos líderes, tirar proveito, né? Então, quando Deus mandava, né, ele esperava o fruto, ele não recebia. Então ele mandava advertências, mandava profetas e tal, e aí ele manda o filho, eles matam o filho. Então no final da parábola, versículo 42, disse-lhe Jesus: nunca lestes nas escrituras? E aí ele cita esse versículo que a gente acabou de ler. A pedra, em Salmo 118, né? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa se tornou a pedra angular. O Senhor fez isto e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado, será entregue a um povo que produza seus frutos. Agora esse versículo é complicado, 44. Então nós lemos, tem uma pedra que os construtores rejeitaram, Deus colocou como a pedra angular. Agora ele está dizendo, os construtores rejeitaram. Então nesse momento da história era a nação de Israel, do jeito que os fariseus e os sacerdotes estavam edificando, Jesus veio e eles não aceitaram. Então eles rejeitaram a pedra angular. Então eles estavam à frente, estavam fazendo um edifício, mas eles rejeitaram a pedra principal. Então o que vai acontecer? O edifício deles não vai permanecer. Então ele falou assim: o reino vos será tirado e entregue a um povo que vai dar fruto. Então o que acontece se você rejeita a pedra principal? Se você edifica um reino que não é o reino de Deus, esse reino não vai permanecer, ok? Agora ele fala, versículo 44, aquele que cair sobre esta pedra se despedaçará, mas aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Eu sempre ficava pensando, gente, eu não tenho opção. Se eu cair, eu estou acabado, né? Eu estou feito em pedaços. E se a pedra cair sobre mim, é pior ainda. É pior ainda. Então, ele está dizendo, e Isaías 14, né, aquele Isaías 8,14 que nós lemos, falou assim: essa pedra, eu estou colocando uma pedra, essa pedra pode se tornar um santuário de proteção. Mas se vocês não aceitarem, essa pedra vai ser uma pedra de tropeço. E Jesus falou, né, quando, eu nem vou ler aqui, mas em Mateus 11, quando João Batista, depois de fazer tudo que ele fez, né, ele estava na prisão e ele ficou duvidando se Jesus era mesmo. Ele que anunciou Jesus, ele ficou duvidando, será que eu anunciei a pessoa errada? Né? E aí ele mandou uns mensageiros para falar com Jesus, e Jesus falou: olha aqui, os cegos estão vendo, os doentes estão sendo curados. E aí ele fala: bem-aventurado quem não se, algumas traduções falam, se ofender ou se escandalizar. Por que alguém se escandalizaria no Jesus que estava curando enfermos? Se você pensar tem várias outras coisas que poderiam causar escândalo, mas por que alguém se escandalizaria por um Jesus que estava ajudando os pobres, curando os enfermos, fazendo milagres? Por que alguém se escandalizaria? Porque eles estavam esperando um outro tipo de reino, e eles estavam sem querer. Claro que Deus
prometeu um reino a Davi. Claro que tem um reino, que nós podemos cair nesse erro que a igreja tem praticado durante os séculos, de achar que não tem um reino que Deus vai dar à descendência de Israel. Mas o fato é que o tipo de reino que as pessoas queriam em Israel e o tipo de reino que muita gente quer na igreja hoje é um reino desse tipo aqui. Então, o reino de Deus escandaliza, a mensagem de Jesus escandaliza, porque está promovendo um reino que não parece com esses reinos visíveis. Isso traz escândalo. As pessoas querem poder, as pessoas querem representatividade no governo, as pessoas querem ter algum domínio, e esse tipo de domínio é tão misturado que é difícil entender. Deus não quer que a igreja influencie a sociedade, que impacte a sociedade? Sim, e Daniel é um exemplo disso. Daniel ficou dentro, assim, no final, acho que não vamos falar sobre isso hoje. Daniel, com essa interpretação, né, com essa revelação que Deus deu para ele, Daniel foi tirado, eu falei isso, né? Daniel foi tirado do anonimato, ele era um daqueles que o rei de Babilônia estava preparando para fazer parte, e ele nem foi chamado na hora que o rei queria que interpretasse o sonho. Ele foi tirado do anonimato e foi lançado de uma só vez para fazer parte do governo de Babilônia. No final do capítulo 2, Daniel foi nomeado como um dos governadores. Daniel mostrou para Nabucodonosor esse reino, e ele passou a fazer parte do reino. Você poderia falar assim: Daniel, o que você está fazendo? Sai fora disso. Não, ele estava dentro, mas ele estava fora. Ele não participava de nada disso, ele não tinha ambição, ele não trabalhou para ganhar esse tipo de influência, então ele estava totalmente fora disso. O que eu quero dizer? Você pode estar fora do governo, mas fazer parte desse espírito do reino. E você pode estar dentro do governo, de uma oposição, e estar completamente fora. Olha como é tremendo. Então, a mensagem de Jesus, a mensagem do reino é um escândalo, ok? É um escândalo. Então, nós temos um versículo difícil de interpretar, já vou voltar nele, mas vamos para Lucas capítulo 2, que tem uma profecia de Simeão logo quando Jesus nasceu, que também ajuda a entender esse texto. Foi quando então Jesus foi apresentado no templo, Lucas 2, 34. Simeão abençoou os pais, né? Abençoou José e Maria, e disse a Maria, mãe do menino: esta criança, agora olha o que ele fala aqui, esta criança é posta para queda e elevação de muitos em Israel, para ser alvo de contradição, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Então ele não usa a expressão pedra, mas ele está dizendo a mesma coisa, que Jesus, que é a pedra, sabemos que ele é a pedra, esse Jesus que é a pedra, ele é colocado como essa pedra que ao mesmo tempo, então uma coisa assim, é uma coisa simples, mas estou mostrando em vários textos que essa pedra, ela tem uma função dupla. Ela tem uma função de ser fundamento, esteio, proteção, abrigo. Ela tem uma função importante, né, no plano de Deus, e é uma função positiva, né? Quem fizer parte disso, quem confiar nele não será confundido. Agora você fala assim: eu confio nele, mas a gente confia em muitas outras coisas também. Então o confiar nessa pedra tem muitas implicações. Eu não estou aqui para dizer assim: graças a Deus a minha confiança é 100% nessa pedra. Eu não posso falar isso.
Então, isso é algo que nós precisamos analisar. Mas quem confiar na pedra, porque, vamos voltar aqui, essa estátua mostra, essa visão mostra que no final a estátua vai ficar mais forte. No final, essa sequência vai chegar numa manifestação mais forte. Vai ter esses dedos de ferro e de barro, mas a estátua com uma força na terra vai ficar mais forte, vai ficar mais imponente. Mas a pedra é cortada sem mãos humanas e vai derrubar essa estátua. Só que vai ter um tempo em que essa estátua, aí tem outras visões que vão explicar isso mais, vai ter um tempo em que aparentemente essa estátua está esmagando e pisando até mesmo no povo de Deus. Então isso é uma coisa importante para a gente entender, e nós precisamos saber em quem que nós estamos confiando, aonde nós estamos, onde está nosso coração em relação a isso, ok? Então Simeão falou que Jesus, essa criança, é posta para queda e elevação. Então essa é a ideia, quem confia nele vai ser elevado, quem não confiar nele vai ser derrubado. Então hoje nós vamos ler mais uma passagem, não sei se é só uma, mas nós vamos para 1 Pedro 2, que ele fala bastante sobre essa pedra, cita também esses textos, e aí nós queremos tentar ver como é que isso fica em relação à visão de Nabucodonosor. Então, em 1 Pedro 2, no versículo 4 fala, chegando-vos, ele fala assim sobre crianças recém-nascidas, né, que vão desejar o leite, pessoas que estão chegando, né, a Jesus. Então ele fala, chegando-vos para ele, para Jesus, a pedra viva, rejeitada. Então agora que nós lemos esses outros textos, fica mais claro isso. Então essa pedra, nós estamos chegando, né, as pessoas que estão chegando para Jesus, estão crendo em Jesus, estão chegando para uma pedra viva, rejeitada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Lembra de Salmo 118, né? Assim, essa pedra é uma pedra preciosa, Isaías 28, é uma pedra maravilhosa, é uma pedra testada, é a pedra onde Deus vai construir o seu reino. Agora, algo muito interessante, ele está usando essa ilustração, e é nessa ilustração que ele começa a falar que nós somos pedras também, para com Deus eleita e preciosa, versículo 4, agora 5, vós também como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por Jesus Cristo. Como é que será que uma pedra, que dá a ideia que é uma pedra pequena, pelo menos relativamente pequena, se você olhar o tamanho da estátua, a ideia do sonho é que era uma pedrinha, uma pedra pequena, muito menor do que a estátua. É como Golias e a pedra de Davi, é uma ilustração perfeita. Então, uma pedra pequena foi cortada do monte e veio contra essa estátua enorme, que tem ferro, que tem ouro, que tem bronze, tem metais pesados, mas essa pedra vem e acerta exatamente no ponto vulnerável da estátua, que são os dedos de ferro e barro. E depois o sonho mostra que essa pedra, ela esmiuça tudo, e depois ela cresce e se torna um monte que enche a terra. Como que essa pedra cresce? Ela cresce com muitas pedrinhas colocando juntos e edificados sobre ela. Não é maravilhoso isso, pensar? Eu quero ser uma pedrinha ali, né? Não sou, né? Nós não somos, nós não temos que fugir de tudo que faz parte desse espírito babilônico, dessa ideia que faz parte de todo governo, de toda... E gente, lembre disso,
todos os governantes, né? Deus permitiu que algumas pessoas ficassem sem contaminar, como Daniel, durante a história, e muita gente nem conhece. Eu acho que sempre houve, deve existir no governo do Brasil, em várias partes, deve existir pessoas que nem necessariamente são evangélicos ou cristãs de nome, mas deve ter pessoas que não fazem parte, não estão buscando, não se contaminaram, como Daniel, não se alimentaram dessa comida nociva que faz você querer ser grande. Eu creio nisso, eu creio que tem pessoas, porque se você pensar, o que Daniel fez para mudar as leis da Babilônia, para mudar não, ele não fez isso. Ele era uma pessoa que deu testemunho, ele era uma pessoa diferente, mas Deus não deu a ele, nem a José do Egito, nem a Esther. Deus não deu a nenhum dos exemplos que nós temos na Bíblia a capacidade de mudar esse sistema babilônico. Eles não mudaram. Se alguém entra no governo pensando, eu vou mudar o governo, eu vou ser diferente, vai fracassar, porque esse governo, esse sistema não vai mudar. Então, as pessoas no governo têm um papel, assim como eu estou falando governo, mas no mundo dos negócios, assim, se você olhar Babilônia em Apocalipse 18, Babilônia tem muito a ver com o sistema econômico. Babilônia que caiu no fim, a descrição de Babilônia no capítulo 17 tem muito a ver com o sistema religioso, e no capítulo 18 tem muito a ver com o sistema econômico. Então não vamos ficar focados só no sistema político, claro que é também, mas não vamos ficar focados só no político. O sistema babilônico, o império, o desejo de glória, o desejo, em outra aula, né, eu vou talvez mostrar um pouquinho esse espírito que está por trás disso. Então, o que nós precisamos entender, que isso invade as igrejas, isso invade todas as áreas, qualquer lugar onde você tem uma proeminência, onde você galga uma posição de exaltação, você entra nesse espírito babilônico. O que é o espírito babilônico em essência? É o espírito de Satanás. E quem é Satanás? Aquele que quis ser mais de Deus. Eu sou maior, eu vou mandar, eu quero mais glória para mim. Esse é o espírito, é o orgulho, é o desejo de controlar, de ser grande. Então esse espírito babilônico, Deus nos coloca, nós temos que viver não numa bolha, nós temos que viver. Nossos filhos vão às escolas, mesmo escolas cristãs, podem ter esse espírito no meio das escolas cristãs, mesmo numa empresa que tem um cara de Deus que está à frente da empresa, ou que é dono, entende? Isso penetra como fermento, isso pode estar em qualquer lugar, e na igreja onde nós queremos ver o reino de Deus, também existe. Ok? Então, nós temos que estar sempre atentos e procurando a pedra. Onde está essa pedra? Porque nós precisamos ser edificados sobre essa pedra. Então, ele fala, nós, versículo 5, nós também como pedras vivas somos edificados. Aí ele cita os textos que nós já lemos, versículo 6. Pois na Escritura se diz, vede, ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, quem nela crê não será confundido. Ora, para vós os que credes, essa pedra é preciosa. Então a pedra ela tem duas funções. Para quem crê nela, é preciosa, é um refúgio, é uma segurança, né? É uma proteção. Mas para os descrentes, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como a principal de esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. Lembra que eu falei, o escândalo pode ser um escândalo para a gente na igreja, pode ser um escândalo para nós. Se nós estamos procurando uma posição de poder, de influência, e gente, é tão difícil falar sobre isso, porque, prosperidade, nós
eu já falei isso, né, hoje, né? Nós queremos ser contra a prosperidade? Não. Nós queremos ser contra isso como nosso alvo, mas Deus prospera quem crê nele. Agora, quem não prospera não significa que não tem fé ou que não está sendo abençoado. Então tem que entender muita coisa sobre prosperidade. Mesma coisa sobre influência. Nós queremos, entendi, o reino de Deus tem que ser um povinho que não tem testemunho, que não influencia ninguém, que não. Deus quer que o reino de Deus seja uma influência forte no mundo. Agora, então a linha é muito tênue, é muito difícil muitas vezes da gente distinguir, mas é motivação do coração. Porque se nós ficarmos ofendidos, escandalizados com a mensagem do reino de Deus, que vai passar, vai ser um reino forte, vai mostrar o poder de Deus nos últimos tempos, mas vai ser perseguido e vai sofrer também. Se nós ficarmos escandalizados com o nosso papel de também passar pela morte, como Cristo passou, morte física ou morte de ser rejeitado, de não ser bem visto, né? A igreja no Brasil ainda, né, tem muita gente que é contra, mas quem tem um pouquinho mais de idade lembra assim, né? Eu lembro quando eu vim para o Brasil que o nome crente era quase assim, você tinha vergonha de falar em qualquer lugar que você era crente. Então hoje a situação da igreja no Brasil é muito diferente, né? Tem pessoas, né, de grande influência e nem todas estão realmente manifestando o reino de Deus. Então nós precisamos entender realmente essa mensagem. Então, terminando aqui, fala no final do versículo 8, tropeçam porque são desobedientes à palavra para o que também foram destinados. Então, deixa eu só mostrar aqui, meus rabiscos aqui, se você não conseguiu entender, eu vou ler para você agora. Mais ou menos o que a gente tem falado nessa aula de hoje. O que é a pedra? É Jesus. Eu não tive tempo de mostrar, mas assim, de dar muita ênfase a isso, eu coloquei aqui na penúltima, né? É um reino sem mãos humanas. Então, talvez em outro momento, na próxima aula, talvez a gente olhe um pouco mais isso, mas uma das coisas que caracteriza a verdadeira pedra, que é Jesus, que ele veio não por nascimento natural, ele foi um milagre do nascimento. Tudo que Jesus fez foi totalmente sem mãos humanas. Então, o reino que vai vencer esse outro reino, essa sequência de reinos e a sua manifestação final, é o reino que é sem mãos humanas. Então, a pedra é Jesus. Agora, um aspecto, eu vou falar assim, nós vamos terminar a aula, eu só vou ler esses pontos aqui, mas alguns realmente a gente não teve tempo de mostrar devidamente. Mas esse reino, quando você lê o sonho, não dá a impressão que esse reino é estabelecido lá no fim? Ele fala assim, dos 4 reinos, depois ele fala assim, nos dias daqueles reis, seriam os dedos, né? Nos dias daqueles reis, o Senhor vai estabelecer um reino que nunca vai passar para outro povo. Mas na verdade esse reino começou a ser estabelecido na primeira vinda, porque Jesus estava falando sobre a pedra naquela parábola. Ele, né, o apóstolo Pedro falou assim, vocês estão chegando à pedra. Então essa pedra que foi cortada sem mãos humanas, essa parte de ser cortada e de existir essa pedra e de ser lançada em Sião, isso já aconteceu. Então o reino foi estabelecido não em plenitude, mas o reino veio na primeira vinda de Jesus, né? E essa rejeição, agora falando sobre aquele versículo de Mateus 21, eu coloquei aqui, a rejeição da pedra tem consequências presentes e futuras. Eu entendo, assim, eu já pensei bastante sobre esse texto, já li opiniões de outros, assim, o que eu entendo, às vezes eu ficava pensando assim, quem cair sobre a pedra vai ser quebrado. Eu pensei, bom, quebrantamento, eu quero ser quebrantado. E
Até pode ser em parte, mas na verdade ele está fazendo. Quem é que vai cair em cima da pedra? Não é quem está aceitando. Né? Lembra que eu falei assim, a pedra, ela tem uma ação quando ela está parada, e ela tem uma ação no fim que ela é lançada, arremessada contra a estátua. Então tem uma posição da pedra que ela tá ali, e as pessoas caem em cima dela, tropeçam porque não aceitam. Isso eu chamaria de consequências presentes. Isso aconteceu, por exemplo, com os fariseus e líderes de Israel. Eles caíram sobre a pedra. E eles foram quebrados no sentido assim de que Roma veio e destruiu Jerusalém no ano 70, porque houve consequências presentes, houve consequências na geração deles de terem rejeitado. Então, nós sabemos que muitas coisas da rejeição serão julgadas no futuro, mas tem consequências presentes. Então, existem consequências presentes, mas a ideia é que, ainda que você caia sobre a pedra e você é quebrado, mas tem cura. Deus pode colocar você de volta, né? Se é um vaso de barro, ele vira pedaços, mas ele pode ser feito de novo. Então essas consequências presentes podem ter uma consequência eterna, se a pessoa não se arrepender, mas a consequência presente ainda tem solução. Agora, ele falou assim, mas se a pedra, então quem cair em cima da pedra vai ser despedaçado. Agora, quem a pedra cair em cima dela, agora a pedra entrou em movimento. Não, a pedra está aqui, se eu cair em cima da pedra, a pedra, na verdade, ela não fez nada, ela está ali, eu que caí em cima dela. Agora, quando a pedra, como em Daniel 2, for jogada contra quem estiver comprometido com o sistema babilônico, eu não estou falando quem está numa igreja denominacional, não estou falando sobre quem está trabalhando para o governo, nós temos falado, você pode fazer parte de alguma coisa que aquela estrutura tem alguma coisa babilônica, e quem de nós não está em alguma coisa? E outra coisa, né? Quem está fora de uma igreja denominacional pode ser Babilônia do mesmo jeito, né? Os grupinhos, as coisas independentes são também estruturas babilônicas. Mas quem estiver com o coração comprometido com o espírito babilônico, quando a pedra vier e esmiuçar a estátua e acabar com os reinos deste mundo, se eu estiver fazendo parte disso no meu coração, aí vira pó, vira palha, e aí não tem solução, tá? Então, essa é meu entendimento desse versículo. Quem cair sobre a rocha é ruim, escandalizou, se ofendeu com a mensagem do reino, com a mensagem de Jesus, mas tem solução. Agora, quem se comprometer com o sistema, com o espírito babilônico até o fim, aí a pedra vai esmiuçar. Pedras vivas, eles são edificados em cima da pedra, né? Nós vimos em 1 Pedro 2. Esse reino é sem mãos humanas. Então a pedra é sem mãos humanas, e as pedras que são colocadas, edificadas em cima da pedra, é uma construção sem mãos humanas. E nós precisamos definir agora em qual reino nós vamos fazer parte, né? Se nós vamos confiar na pedra angular ou não. Eu sei que se você resumir tudo, não é tanta coisa, mas eu sei que a gente passou muita coisa. Na próxima aula a gente ainda vai realmente ter que juntar os pedaços, né? e deixar algumas ideias mais claras, mas vamos orar para que Deus nos dê cada vez mais entendimento, para a gente também, assim, principalmente para saber como nós podemos colocar isso em prática. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, porque ainda que tenha grandes desafios, ainda que tenha consequências de não confiar nessa pedra que foi colocada como pedra angular, nós queremos não só na teoria, não só na doutrina, mas nós queremos realmente confiar
em Ti, queremos confiar no reino que está sendo edificado, queremos fazer parte daquele reino que é inabalável, porque vem um grande abalo que vai desestruturar todas as coisas, e nós queremos fazer parte, queremos estar edificados em cima da rocha, queremos ser pedras vivas também, que fazem parte desse reino inabalável. Por isso, Senhor, nós pedimos entendimento, Senhor, porque às vezes é fácil olhar para a história, às vezes é fácil olhar para outros exemplos e achar que nós não fazemos parte de nada semelhante. E é muito difícil a gente olhar para o presente, é muito difícil às vezes enxergar naquilo que nós estamos seguindo, naquilo que nós estamos colocando a nossa confiança. Às vezes é difícil a gente entender. Às vezes nós, sem perceber, estamos tropeçando na pedra que tem uma mensagem diferente. Às vezes o nosso coração fica virado para alguma coisa que faz parte dessa estátua, dessa glória passageira, desse sistema que faz parte de algo que hoje parece tão firme. Nós olhamos para a estrutura humana, olhamos para alguns países fortes, economia de países como os Estados Unidos e Europa e outros lugares que parecem tão sólidos, e nós não entendemos que isso pode ruir num momento, né? Em Apocalipse 18 fala em 1 hora tudo aquilo vai abaixo, Senhor. E nós não queremos edificar a nossa vida, nós não queremos edificar a nossa esperança naquilo que vai ruir. Nós queremos realmente estar dentro desse reino que o Senhor está estabelecendo, porque o Senhor falou não apenas da pedra, mas o Senhor falou de um reino. Jesus é o rei do reino, mas o reino tem pessoas, tem pedras que fazem parte. Então o Senhor vai levantar, está levantando um reino que não será abalado. Não é só a pedra que vai derrubar a estátua, mas existe um reino que não será abalado, e nós queremos fazer parte desse reino, Senhor. Purifica-nos, trata conosco, Senhor, ainda que seja duro. Não deixe a gente ser como Nabucodonosor, que ouviu o sonho, ouviu a interpretação, mas não conseguiu entender o que ele precisava fazer para não fazer parte dessa ruína, Senhor. Nós não queremos ser aqueles que viram, que acharam maravilhoso, mas que continuam vivendo dentro de um sistema errado. Ajuda-nos, Senhor, e não só a nós, mas a todos aqueles que amam a Ti e a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém.